Você foi enganado desde a primeira aula de história. A escala dessa mentira é tão grandiosa que é simplesmente impossível para a mente do cidadão comum aceitá-la. Contaram-nos que o século XIX foi uma era repleta do cheiro de carvão em pó, do assobio das máquinas a vapor e marcada pelos primeiros passos desajeitados, mas orgulhosos da humanidade no mundo industrial. Pintaram-nos quadros onde operários sujos, com as ferramentas mais rudimentares, criavam manualmente obras-primas da engenharia. Obras-primas que, mesmo hoje, com scanners a laser, modelagem computadorizada e guindastes poderosíssimos, seria incrivelmente difícil, demorado e caro replicar. Mas pare por um instante e olhe as fotografias daquela época. O que você vê nessas imagens? Não são apenas locomotivas a vapor, são pontes em arco grandiosas que cruzam rios com uma precisão que exigiria cálculos complexíssimos. São estações ferroviárias gigantescas, com abóbadas rendilhadas, como teias de aranha, que parecem desafiar a gravidade. São edifícios com estrutura na arquitetura dos quais o ferro e o ferro fundido desempenham um papel crucial e não apenas servem como elementos de suporte. Faça a si mesmo uma pergunta crucial, pungente. De onde veio tanto metal? E não apenas metal, mas um material de alta qualidade, processado e padronizado. Naquela época, segundo a versão oficial, o principal meio de transporte era a carruagem puxada por cavalos, e ninguém sequer tinha ouvido falar de padronização global. A indústria que nos descrevem é composta por fábricas artesanais, lentas e ineficientes. Para fundir as milhares de toneladas de ferro fundido que vemos apenas na fachada de uma estação, seria necessário queimar milhões de toneladas de carvão vegetal ou coque. Você consegue imaginar os volumes de madeira que precisariam ser derrubados para isso? Toda a Europa deveria se ter transformado em uma planície nua e desflorestada. No entanto, isso não aconteceu. O balanço energético e de matérias-primas simplesmente não fecha. Historiadores afirmam com uma imperturbabilidade polida e aprimorada ao longo dos anos. Tudo isso foi projetado no papel à luz de velas e depois fundido e montado à mão. Mas as leis da física, da química e da logística começam a ruir diante de tais declarações. A maior inconsistência reside na questão da precisão. Estamos falando de milhares de vigas, conexões e peças que foram produzidas, supostamente, em diferentes oficinas, talvez por diferentes trabalhadores, em diferentes máquinas não padronizadas. No entanto, elas se encaixaram milímetro por milímetro, sem modelagem computadorizada, sem CNC, controle numérico computadorizado, sem o equipamento de medição disponível hoje. Isso se assemelha a um absurdo estatístico. A taxa de refúgio deveria ser catastrófica e os prazos de construção deveriam ter se estendido por décadas. Mas isso não aconteceu. Para finalmente entender a magnitude da falsificação, devemos considerar os dois pináculos desse absurdo tecnológico: o Palácio de Cristal em Londres e a Torre Eiffel em Paris. Estas duas estruturas serão nossos guias nesta investigação, pois incorporam todos os paradoxos tecnológicos impossíveis do século XIX. Começaremos pelo palácio. Não é apenas um edifício. É uma fraude arquitetônica de 1851, que foi erguida em prazos impensáveis e inacreditáveis. Lembre-se, quando a história oficial não consegue explicar como algo foi feito, ela sempre começa a contar por quem isso foi feito, enfatizando a genialidade de uma única pessoa. E é aí que surge a figura do jardineiro, Joseph Paxton. Um homem que passou a vida construindo estufas, de repente, como por magia, cria um projeto de engenharia para uma estrutura de 90 mil metros quadrados. Os prazos? Alguns meses. 4.500 toneladas de ferro fundido de alta qualidade, dezenas de milhares de seções de vidro. Mostre-me as cadeias logísticas. Mostre-me as minas e os altos fornos que teriam operado com tal produtividade. E o mais importante,
Mostre-me as milhares de carruagens puxadas por cavalos que deveriam ter paralisado Londres para entregar essas vigas de várias toneladas. Não há menção a elas nos jornais da época. Esta é a primeira e mais óbvia evidência do colapso logístico que nos leva à chocante conclusão. Estes edifícios não foram construídos. Eles foram, muito provavelmente, montados ou reagrupados a partir de componentes já prontos, deixados por uma civilização anterior, mais desenvolvida. Mas por que era preciso escondê-los? E por que um dos símbolos mais grandiosos da época, o Palácio de Cristal, queimou completamente em 1936 em um incêndio que parecia exigir a temperatura de um forno industrial? Isso não é uma conclusão, é apenas o começo de uma reação em cadeia de perguntas que nos leva, inevitavelmente, à Torre Eiffel e a descobertas ainda mais sombrias. A plantação de perguntas semeada pelo Palácio de Cristal exige uma colheita imediata. Terminamos na rapidez de sua construção, mas vamos realmente aprofundar-nos nesse rápido. Estamos falando de um edifício com mais de 90 mil metros quadrados. É como uma imensa cidade de vidro sobre o mesmo teto, erguido em apenas alguns meses. A história oficial tenta minimizar este fato, transferindo toda a responsabilidade e glória para os ombros de um único homem, Joseph Paxton. Chamam-no de arquiteto, mas qual era a sua experiência real? Ele era essencialmente o jardineiro-chefe. Um homem brilhante em construir estufas de jardins de inverno, de repente, torna-se o autor de um projeto que exigia cálculos de resistência, expansão térmica e carga eólica em um nível inacessível para os engenheiros da época. É como pedir a um carpinteiro para construir um porta-aviões moderno. A discrepância entre a escala da tarefa e a qualificação do executor não é uma história inspiradora de gênio autodidata. É o primeiro sinal de que o projeto não foi criado, mas adaptado ou montado a partir de plantas prontas. Mas, mesmo que admitamos sua genialidade, onde ele conseguiu 4.500 toneladas de ferro fundido de alta qualidade? Reflita sobre este número. 4.500 toneladas de metal puro, processado. São toneladas de minério que precisavam ser extraídas do solo e dezenas de milhares de toneladas de carvão que precisavam ser queimadas nos fornos. Agora, observe as estatísticas. A indústria metalúrgica britânica de meados do século XIX, mesmo no seu auge, não conseguiria liberar tal volume de recursos em um prazo tão curto, sem paralisar todas as outras indústrias estratégicas. Se todas as fábricas britânicas tivessem de repente se concentrado apenas nas necessidades do Palácio de Cristal, a construção de navios, pontes e locomotivas a vapor deveria ter parado no país. No entanto, isso não aconteceu. Os números da produção industrial que os historiadores nos dão não deixam espaço para o Palácio de Cristal. Este ferro fundido não era apenas uma massa, era um modelo de fundição perfeita. Observe os elementos preservados. São vigas elegantes, artísticas, rendilhadas, com alta precisão de detalhes. E o mais importante, elas são unificadas. Milhares, dezenas de milhares de peças que precisavam se encaixar em ranhuras e conexões com precisão de boticário. Na era do ajuste manual, quando cada fábrica usava suas próprias medidas e os padrões eram apenas um sonho, se esta fundição tivesse sido realizada pela tecnologia tradicional da época, seria grosseira, não uniforme, cheia de defeitos e exigiria meses de retrabalho manual em cada viga. Mas o palácio foi montado como um kit de construção, em tempo recorde. Isso só é possível em um caso, se estas peças foram fabricadas em linha de montagem, com o auxílio de máquinas padronizadas e de alta precisão e a partir de um material cujas propriedades superavam o ferro pudelado comum. O mais suspeito em toda essa história é o final do palácio. Em 1936, décadas depois, o edifício, composto por uma estrutura de ferro fundido e vidro, queima completamente. Um incêndio que transforma milhares de toneladas de metal em ruínas disformes. O ferro fundido não queima em condições normais.
Para obter tal efeito, são necessárias temperaturas disponíveis apenas em altos fornos industriais ou com o uso de misturas especiais de rápida combustão. A hipótese de que foi um acidente soa como um escárnio ao bom senso. É muito mais provável que tenha sido uma operação de apagamento de vestígios. O palácio, assim como outros pavilhões grandiosos das exposições universais, não era apenas uma bela decoração, mas uma prova que guardava muitos segredos tecnológicos da civilização anterior. Esconder as provas e nos convencer de que vivemos na era do vapor desajeitado, esse é o verdadeiro significado desse fogo repentino e avassalador. Mas, se o Palácio de Cristal foi apenas o primeiro toque de alarme, nosso próximo objeto, a Torre Eiffel, é um sino ensurdecedor, que é impossível ignorar. Se o palácio foi montado a partir de peças elegantes prontas, a torre, com suas 7.300 toneladas de ferro pudlado, demonstra o absurdo da logística e da montagem em um nível completamente diferente. Transcendental. Se pensamos que a precisão da fundição do Palácio de Cristal era impossível, como explicar a precisão fenomenal das 18.038 peças e dos 2,5 milhões de rebites da Torre Eiffel? Nossa investigação continua, e cada rebite esconde seu próprio mistério, não menos sombrio. Deixamos o Palácio de Cristal nas nuvens de cinza suspeitas, mas seu sucessor tecnológico, a Torre Eiffel, ergue-se sobre Paris como um ponto de interrogação reforçado de 7.300 toneladas. Se o palácio impressionou pela velocidade da montagem do ferro fundido, a torre choca pela sua absoluta precisão e pelo uso do chamado ferro pudlado. Que material é este? A pudlagem é um processo de obtenção de ferro relativamente puro a partir do ferro fundido através do trabalho infernal, de agitação manual do metal derretido. É um método incrivelmente ineficiente, que é fisicamente incapaz de garantir a homogeneidade do material. Cada elemento produzido dessa forma deveria ter tensões internas, inclusões de escória e resistência variável. Deste material, segundo a versão oficial, há 7.300 toneladas na torre. E ela ainda está de pé, resistindo ao vento, às flutuações de temperatura e a milhões de visitantes. E isso é um milagre, ou uma mentira sobre a origem deste ferro. Parece muito mais lógico que a torre seja feita de aço de alta qualidade, já pronto, que, para os propósitos da lenda, foi chamado de ferro pudlado, do século XIX. Mas o mais inacreditável é a sua montagem. Lembremos os números que soam como uma sentença para a versão oficial. 18.038 peças metálicas e 2,5 milhões de rebites. Imagine o seguinte: cada uma dessas peças deve ter furos nas extremidades para os rebites, que foram perfurados antecipadamente no chão antes de serem içadas. Não são apenas 2 milhões de furos, são 2 milhões de pares de furos que precisam coincidir com uma margem de erro não superior a décimos de milímetro para que um rebite aquecido ao rubro possa ser inserido neles. E tudo isso sem modelagem computadorizada, sem máquinas modernas de controle numérico computadorizado, sem sistemas de medição a laser ou óticos. Se os trabalhadores do século XIX tivessem perfurado esses furos manualmente ou em prensas primitivas, a taxa de refúgio, ou seja, o desalinhamento dos furos, deveria ter atingido valores críticos. Isso levaria à necessidade de ajuste manual de 1 em cada 2 peças, o que tornaria o prazo de construção anunciado, 2 anos e 2 meses, absolutamente irrealista. A única explicação para tamanha precisão fenomenal é que as peças não foram fabricadas no século XIX, mas em equipamentos que eram capazes de produzir elementos unificados e intercambiáveis em escala industrial e com alta precisão. Até as fotografias da própria construção levantam muitas perguntas. Para um trabalho tão laborioso e incrivelmente complexo, exigindo milhares de trabalhadores qualificados, vemos uma quantidade suspeitamente pequena de pessoas nas fotos. O canteiro de obras não parece um caldeirão fervilhante de trabalho manual. Em vez disso, muitas vezes se pode ver blocos gigantescos já prontos que são içados e instalados, como peças de um enorme jogo de construção. Esse canteiro de obras parece muito estéril, muito organizado para o que é descrito como a era do vapor desajeitado. Não é uma construção, parece uma montagem de fragmentos sobreviventes. Do ponto de vista econômico, a torre também é um absurdo.
7.300 toneladas de um recurso estratégico, ferro, que poderia ter sido usado para construir uma frota ou milhares de quilômetros de ferrovias, foram gastas em uma torre inútil, uma estrutura temporária para a exposição universal. Por que um desperdício de recurso tão colossal e estratégico? Se era apenas uma decoração, por que recebeu uma reserva de resistência e longevidade tão incrível? A resposta reside em funções que não têm nada a ver com um monumento arquitetônico, mas falaremos sobre isso mais tarde. Por enquanto, vamos expandir nossa investigação para além desses dois gigantes. As evidências acumuladas, precisão incrível, produtividade metalúrgica inexplicável, falhas logísticas e incêndios suspeitos apontam para um quadro global. A parte mais assustadora da investigação nos espera: o paradoxo demográfico do século XIX, a escassez de recursos humanos e o balanço energético que não fecha nem para o carvão, nem para a madeira. Isso nos leva a pensar que toda a indústria do século XIX pode ter sido apenas uma cortina de fumaça, encobrindo o fato de que as fábricas não eram oficinas de produção, mas armazéns de produtos acabados de uma civilização anterior e desaparecida. Deixando para trás a precisão ideal da Torre Eiffel, somos forçados a questionar a própria existência da sociedade que supostamente a construiu. As evidências que reunimos, a velocidade absurda de construção, a qualidade impossível do metal e a ausência de rastros logísticos elevam nossa investigação a um nível global. Nós nos deparamos com o paradoxo demográfico. Olhe atentamente para as fotografias das cidades de meados e do final do século XIX. Elas parecem estranhamente vazias, avenidas grandiosas, edifícios majestosos, mas onde estão os milhões de habitantes? Onde estão os densos fluxos de pedestres e carruagens característicos de qualquer grande cidade? Onde estão aqueles milhares de trabalhadores qualificados, engenheiros, fundidores, mineiros, que deveriam ter mantido aquela indústria incrivelmente complexa e fervilhante? Cria-se a sensação de que as cidades foram recentemente fundadas, ou, e isso é mais preocupante, recentemente povoadas. Daí surge a hipótese da escassez de população adulta e treinada. Nesse caso, de onde vieram os quadros capazes de gerenciar equipamentos ultra sofisticados e produzir aquelas peças unificadas que vimos no Palácio do Cristal e na Torre Eiffel? A história oficial não oferece uma resposta satisfatória, mas teorias alternativas apontam para uma catástrofe, uma espécie de grande reinicialização, que levou ao desaparecimento de boa parte de uma civilização altamente desenvolvida. As novas, jovens sociedades, surgidas nas ruínas, simplesmente não tinham o número necessário de adultos e pessoas qualificadas. Essa falha demográfica está diretamente ligada ao balanço energético que não fecha. Já dissemos que para fundir milhares de toneladas de ferro fundido e ferro de alta qualidade, é necessário queimar milhões de toneladas de combustível, carvão vegetal ou coque. Se a indústria do século XIX tivesse operado nas escalas anunciadas, a Europa e parte da América do Norte deveriam ter sido devastadas ecologicamente, montanhas carecas e florestas queimadas, mas isso não aconteceu. Onde estão as montanhas de escoares que deveriam ter sobrado após um trabalho metalúrgico tão colossal? Elas não existem. Isso nos leva a uma probabilidade assustadora. A indústria metalúrgica do século XIX era, na essência, uma ficção. As fábricas que nos mostram eram muito provavelmente não oficinas de produção, mas armazéns e bases de reparo para produtos acabados herdados da época anterior. Não precisávamos produzir metal do zero, simplesmente o remontávamos, usando tecnologias e matérias-primas alheias. Isso explica tanto a incrível qualidade do metal quanto a ausência de grandiosos escoriais e o enigma da logística. Não há necessidade de transportar minério e carvão em volumes impensáveis se você está operando com vigas já prontas. E é aqui que voltamos às exposições universais, a principal ferramenta de ocultação e reapropriação da história. Essas exposições, realizadas em todo o mundo, serviram de cobertura ideal. Dizem-nos que os pavilhões grandiosos de pedra e metal eram construções temporárias, feitas de gesso e paus.
Mas ao estudar fotografias antigas e plantas arquitetônicas, vemos estruturas capitais e monumentais. Por quê? Porque essas exposições não eram apenas mostras de conquistas, mas operações de acobertamento para a destruição metódica ou reconstrução de cidades antigas que sobreviveram, mas não se encaixavam na nova ideologia. A construção do Palácio de Cristal e da Torre Eiffel pode ser apenas uma simulação, uma manobra de distração. O trabalho real consistia no seguinte: encontrar os edifícios de alta tecnologia sobreviventes da civilização anterior, desmontá-los, renomeá-los e destruir aqueles que contradiziam muito abertamente o novo mito da Era do Carvão. É por isso que tantos pavilhões grandiosos queimavam ou eram demolidos logo após o término das exposições. A destruição de provas sob o pretexto da inviabilidade econômica. Mas para que tudo isso? Por que gastar tanto esforço para esconder o passado, para encenar o atraso técnico, para criar o mito dos heróis do ferro fundido? A razão reside na própria finalidade dessas gigantescas estruturas metálicas, que erroneamente chamamos de monumentos. Elas não eram símbolos de orgulho, mas parte de um sistema global, agora desconectado. Descobrimos que o século XIX é a era da mentira. O metal não era produzido em tais volumes, a população era insuficiente e as obras-primas arquitetônicas eram construídas com precisão impossível. Agora, para entender o motivo da ocultação, devemos mudar nossa percepção dos próprios objetos. A Torre Eiffel e o Palácio de Cristal não são apenas monumentos. A primeira e mais óbvia evidência que aponta para uma catástrofe global está escondida logo abaixo dos nossos pés. Em muitos edifícios antigos e majestosos em todo o mundo, em São Petersburgo, Paris, Nova York, descobre-se um fato desconfortável sobre a profundidade dos alicerces. Andares inteiros com belas abóbadas, janelas e até vãos de portas encontram-se profundamente subterrâneos. Historiadores insistem que isso é uma camada cultural acumulada ao longo dos séculos. Mas a camada cultural se acumula em camadas perfeitamente uniformes e horizontais? Na verdade, são os vestígios de um fluxo catastrófico de lama ou inundação que cobriu as cidades, literalmente enterrando níveis inferiores inteiros. Nossa sociedade jovem simplesmente desenterrou o que pôde e declarou o seu, apropriando-se dos edifícios da época anterior. Isso explica por que muitas construções do século XIX parecem tão majestosas, mas são funcionalmente incompatíveis com as necessidades da Era do Vapor. Isso nos leva à verdadeira função dos gigantes metálicos. A Torre Eiffel não é o símbolo de Paris, é um gerador desconectado. O pináculo da torre não é apenas uma decoração, é um para-raios clássico ou uma antena, destinado a trabalhar com a eletricidade atmosférica, ou, como era chamada antes, o éter. A torre, com sua massa colossal e estrutura complexa e condutora, era parte de uma rede global capaz de extrair e distribuir energia limpa e gratuita. Elementos semelhantes, pináculos, cúpulas, coroas metálicas, eram equipados na época em quase todos os grandes edifícios, incluindo o Palácio de Cristal com sua enorme estrutura metálica. Os novos senhores do mundo não precisavam de eletricidade gratuita. Energia gratuita significa independência, liberdade e prosperidade para todos. O objetivo deles era diametralmente oposto: controle e subserviência através da introdução da energia paga. Carvão, petróleo, gás não são só recursos, são ferramentas de gestão. A destruição da rede etérica global tornou-se a maior sabotagem da história. A demolição dos pavilhões das exposições universais, os incêndios suspeitos do Palácio de Cristal e os grandes incêndios nas grandes cidades entre 1812 e 1850 não são coincidências. Foi a destruição de provas e a transição metódica da humanidade para um beco sem saída tecnogênico. Lembre-se de Nikola Tesla. Suas ideias sobre energia sem fio e gratuita foram ridicularizadas, seus projetos foram fechados e sua documentação confiscada. Ele foi o último a tentar restaurar a tecnologia perdida, e sua tentativa foi reprimida brutalmente.
E, finalmente, o segredo mais sombrio ligado ao paradoxo demográfico: a restauração artificial da população. Como estabelecemos, após a catástrofe global, a população adulta e treinada era simplesmente insuficiente. É aqui que os trens de órfãos que circulavam pelos Iwa, distribuindo centenas de milhares de crianças de origem desconhecida, e as menções a estranhos pavilhões para bebês nas mesmas exposições universais se encaixam no quadro. É uma hipótese assustadora, mas lógica. Nas ruínas da civilização, foi lançado um programa de povoamento para criar uma nova sociedade dócil. Nós, as pessoas de hoje, somos uma civilização de carga. Vivemos em casas majestosas, mas não sabemos quem as construiu. Caminhamos sobre pontes sem saber o princípio de seu funcionamento. Veneramos a Torre Eiffel e outras estruturas de ferro, considerando-as monumentos de arquitetura, quando, na verdade, são geradores de vida desconectados, lápides sobre nossa memória perdida e liberdade roubada. E enquanto não reconhecermos essa mentira, permaneceremos apenas inquilinos em decorações alheias, forçados a pagar por uma energia que deveria ser dada a nós gratuitamente. A história vive quando é contada. Assine. O que está por vir você provavelmente nunca ouviu antes.